O cenário na Rússia tem se tornado cada vez mais caótico, com líderes militares e políticos em uma batalha interna por poder. Recentemente, o nome de Leonid Vushov surgiu com força, desafiando o regime de Putin de maneira ousada e direta. Em um momento histórico, Ivushov, um respeitado general, não hesitou em declarar que a Rússia enfrentava uma derrota estratégica significativa, especialmente em regiões como Pokrovsk, onde vidas são perdidas sem um propósito claro. A sua frase impactante sobre o grande blefe nuclear de Putin como uma ilusão ecoou em todo o país. Imagine o peso de tais palavras vindo de um militar de alta patente em um ambiente onde críticas ao governo podem levar a sérias consequências. Ivushov não só fez um apelo pela resignação de Putin, como também lançou dúvidas sobre a legitimidade de seu governo perante as forças armadas e a população russa. O esquecimento da vitória, uma narrativa construída apenas para manter a moral, desmorona sob a luz das verdades expostas. Um dos pontos centrais do discurso de Ivushov foi a afirmação de que a Rússia estava completamente isolada no cenário internacional, enquanto Putin continua a alimentar ilusões de um mundo multipolar. A realidade, segundo ele, é que mesmo os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, tradicionalmente aliados da Rússia, estão se voltando contra o governo de Moscovo, apoiando a Ucrânia ou pelo menos se abstendo de dar suporte total a Putin. Mas por que Ivushov assumiu uma posição tão arriscada? Para ele, a guerra não apenas promoveu um ódio duradouro entre Rússia e Ucrânia, como também fortaleceu a OTAN e ameaçou a própria identidade nacional russa. O que é mais chocante é que essa afirmação não veio de vozes dissidentes, mas de dentro da estrutura militar que Putin sempre considerou leal. Ivushov agora se torna uma figura profética em um momento em que os ventos da mudança sopram mais forte do que nunca. Enquanto muitos generalizavam a guerra como uma simples tampa em relação ao sucesso militar, Ivushov trouxe uma análise fria e dolorosa de que a queda de cidades não significa vitória. Os números falam, centenas de soldados russos morrem diariamente em uma luta que muitos começam a perceber como fútil. Ele enfatiza que as vidas perdidas em Pokrovsk não devem ser celebradas como mártires, mas lamentadas como sacrifícios sem sentido. A retórica tem mudado, e Ivushov critica o estado atual da Rússia, comparando a liderança de Putin à de líderes como Bashar al-Assad, que governam um país arruinado e dependente da força militar para sobreviver. Essa comparação não apenas descredita Putin, mas também incentiva questionamentos sobre a própria sobrevivência do regime. Portanto, quem é realmente o inimigo da Rússia? Ivushov apresenta uma inquietante revelação: não é a Ucrânia, mas a estrutura de poder dentro do Kremlin que ameaça a Rússia. O que isso significa para o futuro do país e para o governo de Putin? Reflexões sobre suas políticas e estratégias têm se intensificado, e a verdade está começando a romper as paredes da propaganda. No final, Ivushov desafia Putin, questionando a validade das promessas de um futuro brilhante. Enquanto o regime lida com crescentes críticas internas e perdas no campo de batalha, a ligação entre o Kremlin e o povo raso se torna cada vez mais tensa. Resta saber se este será o catalisador para uma mudança significativa ou se a máquina da propaganda estatal conseguirá, mais uma vez, silenciar a verdade que ecoa nos corações dos russos. A história gira em torno de Leonid Vushov, um general aposentado que, nos meses que antecederam a invasão, levantou sua voz contra Vladimir Putin. Ele previu que a guerra seria uma provocação para a Rússia, colocando em risco sua própria existência e exigindo a renúncia de Putin. A sua visão, que antes parecia traição, agora é vista como uma profecia que se realiza diante dos olhos do povo russo. Nos primeiros momentos da guerra, Ivushov foi silenciado e rotulado como traidor. Contudo, a realidade se impõe, tudo o que ele previu parece se concretizar. Ivushov expõe a desoladora situação da Rússia, que se encontra completamente isolada no cenário internacional. Enquanto Putin narra uma história encantadora de um novo mundo multipolar, Ivushov revela que, na verdade, até os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU estão favorecendo a Ucrânia. Ele menciona que a China, embora apresentada como uma parceira inabalável, mantém a Rússia como uma opção B, temendo sanções secundárias. A promessa de um novo mundo, feita por Putin, se transformou na realidade de uma solidão semelhante à do regime norte-coreano.
Ivashov alerta que essa guerra não apenas tornará a Rússia e a Ucrânia inimigas eternas, mas também fortalecerá a OTAN e devastará a identidade nacional russa. Infelizmente, Putin ignorou esses avisos, se agarrando a relatos otimistas de generais como Shoigu e Gerasimov, que afirmavam que Kiev seria tomada em 3 dias. Esse foi o momento em que Putin se viu encurralado, enfrentando uma oposição crescente entre o seu próprio povo e a elite. A crítica de Ivashov não parou por aí. Com o desgaste do esforço bélico, ele voltou com recriminações ainda mais severas, comparando a liderança de Putin à de Bashar al-Assad na Síria. Essa comparação é aterradora na Rússia, pois Assad é visto como um líder que arruinou seu próprio país, isolando-o e tornando-se dependente do apoio militar. O que Ivashov está realmente dizendo é: Putin, você transformou a Rússia em uma versão de ruína semelhante à da Síria. A mensagem é clara: a inadequação do modelo de governo faz com que a verdadeira ameaça não seja a OTAN, mas sim a incapacidade de Putin em garantir a sobrevivência da Rússia. As palavras de Ivashov ressoam profundamente, colocando em xeque a legitimidade do regime e o mito de que Putin é o salvador da nação. Os ecos dessa verdade já não podem ser abafados. Agora, a Rússia se vê diante de uma encruzilhada, onde a valentia dos generais pode representar não só um grito de rebelião, mas também um grito de consciência. Esta situação se agrava ainda mais quando Ivashov menciona as armas nucleares, a última carta na mão de Putin. Ele aponta que, mesmo que os mísseis mais sofisticados consigam ser lançados, o inevitável castigo norte-americano pode ocorrer antes de atingirem seus alvos. Essa percepção de impotência é alarmante e mostra como o próprio legado de Putin se deteriora em meio ao caos. A esperança de um futuro grandioso se esvai, e um dilema nacional emergente paira sobre a Rússia. O que acontece a seguir? Como a elite e o povo reagirão a essa turbulência crescente e a verdade que não pode mais ser ignorada? Imagens de ruínas fumegantes invadem a mente, prédios despedaçados, poeira sufocante no ar, o cheiro acre de pólvora queimada grudado na pele como um pesadelo sem fim. Isso não é uma ficção, é a Síria sob Bashar al-Assad, um líder que transformou seu país em um deserto de cinzas e dependência. Agora, pense nisto. E se Ivashov estivesse pintando essa mesma imagem para a Rússia? Seu grito ecoa pelas ondas: Putin está arruinando a nação, como Assad fez na Síria. Que humilhação chocante para um presidente que prometia grandeza! Alguém ousaria comparar o grande líder russo a um ditador isolado e fraco? No último ponto, o general acusou a guerra de isolação total, revelando mentiras sobre um mundo multipolar e alianças com o Sul global. Agora, segue-se a crítica mais cortante: Putin não está apenas falhando na guerra, ele é o problema real. Imagine o Kremlin como uma fortaleza rachada, onde o ar rarefeito de tensão faz o coração disparar, e o silêncio sombrio é quebrado por sussurros de traição. Ivashov não ataca soldados valentes nos campos, oh não, ele mira direto no trono. O perigo verdadeiro não é a OTAN, declara, com voz pesada como marteladas de realidade. É a incapacidade do modelo estatal, o colapso completo do poder. Isso ressoa como trovão: o regime de Putin, sua própria existência, está sufocando a sobrevivência da Rússia. Você consegue sentir o frio na espinha? O verdadeiro inimigo não mora em Kiev ou Bruxelas, está em Moscou, dentro do Kremlin, corroendo tudo como ácido invisível. Essas palavras detonam a legitimidade de Putin inteira, despedaçando o mito do salvador da nação. Pense bem, milhões acreditavam nele como o pilar contra invasões externas, mas agora, até generais patriotas questionam sua coroa. E se isso for o começo de um caos interno, elite se voltando contra o líder como lobos famintos? Que reviravolta inesperada, humilhando o homem que comandava ferro e sangue. Reviravoltas chocantes se acumulam, mentiras sobre salvar a Rússia da OTAN desmoronam, expondo a verdade amarga aos cidadãos. Esse posicionamento é um checkmate estratégico, forçando o Kremlin a piscar sob o luar implacável da realidade. Agora, concentre-se nas últimas mentiras de vitória: Pokrovsk, o salva-vidas falso coagido. Mídia russa grita como trombetas vitoriosas, pintando o avanço em Pokrovsk como a queda de Berlim na Segunda Guerra Mundial. Mas os números gritam mais alto, com voz rouca de sangue derramado. Mais de 150 mil tropas russas se acumulam ali,
e por cada passo à frente, 700 a 800 vidas se esvaem diariamente. Imagine o solo encharcado, viscoso de lama e vermelho, o fedor metálico de mortes empilhadas parando na garganta. Por que Putin insiste nesse massacre sangrento? A aposta falida em Trump em 2024 não trouxe cortes na ajuda ocidental, ao contrário, sanções tecnológicas e financeiras estrangulam a máquina de guerra russa como cordas invisíveis. Capitais fogem, elites murmuram insatisfeitas. Putin precisa de uma vitória tangível para engolir o desespero, transformando Pokrovsk em um conto de mártires falsos. Eva Shaw desmascara essa ilusão, cortando fundo como uma lâmina afiada. É apenas um sucesso tático, ele rosna, ecoando a realidade dolorosa. Estrategicamente. Derrota em todos os frontes. Putin gasta vidas infinitas para conquistar 0,1% da Ucrânia, sem alterar o rumo da guerra. Filhos morrendo em vão, propaganda vendendo desgraça como glória. Pais e mães fariam isso acontecer? Que chocante admissão! Pokrovsk simboliza não triunfo, mas a impotência militar e política de Putin. Portanto, Ivan sobre sua exposição, um grande general bradando pelo fim de Putin pela primeira vez em eras. Será que as expectativas errôneas de generais leais como Shoigu e Gerasimo, que previam Kiev em 3 dias, levaram Putin a declarar guerra contra a ala realista, dividindo seu próprio povo? E se essa rachadura seja apenas a ponta do iceberg de uma queda estratégica, onde profecias de Vashov se tornam realidade inescapável? Pergunta provocativa para o gancho. Imagine se esse general corajoso for o primeiro a derrubar o gigante da propaganda russa. Quem obedecerá aos ditames quando a verdade vem de dentro do próprio exército? Isso poderia ser o fim de uma era de mentiras, ou Putin sufocará qualquer voz divergente antes que ela ecoe. Cliffhanger. Agora, diante dessa avalanche de críticas, o que acontecerá com a ainda armada nuclear, o último trunfo de Putin? Será que ela apenas mascara outro blefe colossal? Por semanas, a mídia estatal russa tem pintado o avanço sobre Pokrovsk como uma conquista épica, comparável à queda de Berlim na Segunda Guerra Mundial. Mas os números revelam uma verdade brutal. Mais de 150 mil tropas russas foram mobilizadas nessa ofensiva. E, para ela, a Rússia perde em média 700 a 800 soldados por dia. Imagine o cheiro de pólvora queimada no ar, o barulho seco das explosões ecoando dia e noite, o peso das botas afundando no barro ensanguentado desses campos de batalha. Por que Putin insiste nisso, ignorando as perdas militares em Pokrovsk? Por que manda 700 de seus filhos para a morte todos os dias por uma cidade qualquer? A resposta é simples e chocante, a aposta fracassada na vitória de Trump em 2024. O Ocidente não cortou o suporte à Ucrânia, ao contrário, aumentou sanções, especialmente em tecnologia e finanças, estão sufocando lentamente a máquina de guerra russa. Além disso, capitais, ricos russos inteligentes, continuam fugindo do país. Putin precisa de algo palpável para convencer seu povo e a elite inquieta de que estão vencendo. Então, Pokrovsk virou o nome dessa mentira tangível de vitória. Falar na TV que conquistamos Pokrovsk é transformar a morte de 700 soldados naquele dia em martírio pela pátria. Será que uma mãe ou um pai aceitaria sacrificar o filho pela propaganda vazia de Putin? Você sente o aperto no peito só de pensar nisso? O mundo de Putin desmorona, mas ele ainda finge estar no comando. E na parte anterior, vimos como as declarações de Vashov expõem a farsa de Putin. Questionando se ele realmente salva a Rússia da OTAN e mostrando a verdade ao povo russo. Essa postura pode ser um checkmate estratégico para o Kremlin. Agora, entramos nos detalhes das vitórias propagandísticas do Kremlin, com Pokrovsk como sua âncora recente. Será que essa conquista esconde uma derrota humilhante que Putin nem admite? Imagine o som dos gritos dos feridos sob o céu cinzento, o cheiro metálico de sangue fresco misturado à terra úmida, a sensação de impotência ao ver vidas se extinguirem. A mídia russa apresenta o avanço em Pokrovsk como uma lenda viva, ecoando a queda de Berlim. Mas os fatos gritam alto. Mais de 150 mil soldados russos amontoados na região. Perdendo 700 a 800 homens todos os dias. Putin continua? Ignora perdas?
Envia suas tropas para o abismo diário? Por uma cidade só. A razão? Sua expectativa falhada com Trump em 2024. O Oeste não parou, aumentou a ajuda à Ucrânia. Sanções em tecnologia e finanças estrangulam a guerra. Inteligentes ricos fogem com o dinheiro. Ele precisa provar vitória ao povo e elite agitada. Pokros nasceu como mentira palpável. Anunciar na TV tomamos Pokros empacota mortes de 700 homens como sacrifício patriótico. As realidades contra o plano de Putin são evidentes. Mas e o general Ivushov? Ele desmascara também. Diz, é só sucesso tático. Estratégico, derrotados em tudo. Traduzindo direto, Putin gasta centenas de milhares de vidas por 0,1% da Ucrânia. Nada muda o rumo da guerra. Ivushov falar ao povo, seus filhos morrem por nada. Putin vende fraqueza como triunfo. Abismo gigante entre Putin e russos. Propaganda dele, avançamos heroicamente em Pokros, vitória próxima. Realidade dele, desperdiçamos vidas, nada ganho estratégico. É derrota. Que pai ou mãe consentiria em perder o filho pela propaganda vazia de Putin? Pokros não é vitória, símbolo do fracasso militar e político dele. Ivushov quebrou esse símbolo diante de todos. Talvez o general esteja dizendo ao mundo. Você imagina um general ainda confiável em Putin humilhando publicamente o regime? Na parte anterior, exploramos como as críticas de Ivushov revelam a mentira de escapar da OTAN e forçam o Kremlin a um impasse estratégico, destacando Pokros como teatro de perdas sangrentas. Agora, pense num fato que vira, Putin apostou tudo nessa cidade para mascarar sua fraqueza. Sinta o ar gelado marcando o inverno precoce, o som de sirenes distantes ecoando na noite escura, o toque frio do vento carregando sussurros de traição. O general sugere, de forma chocante, que Putin dirige milhares de soldados a uma máquina de guerra sem sentido, só para declarar vitória na TV. Não altera nada o conflito. Toda estratégia militar dele está sendo rotulada de vazia e fracassada por seu próprio especialista. Essa verdade fica grande demais para esconder do povo russo. Esses eventos não surgiram do nada. Marcam um colapso sistemático, um caldeirão fervendo lento. O que acontece quando o maior ícone de poder, as armas nucleares, é questionado? Ouça a voz do general Leonid Ivushov ecoar, nos apegamos a mísseis invencíveis como Buraveznik e Poseidon. Mas mesmo lançados, os Estados Unidos poderiam nos destruir antes de atingirem alvos. Não é reclamação de um veterano aposentado. É um grito de rebelião do coração da máquina propagandística de Putin, do aparelho militar que ele mais confia. Mais que isso, uma confissão de pânico ressoando nos corredores do Kremlin. Simples, o que resta a Putin? Exército convencional exausto na lama ucraniana. Economia sufocada por sanções, virada para a guerra insustentável. Sem soft power, cultura russa, idiomas, esportes banidos mundialmente. Poder diplomático murchando, apertar mãos com o líder norte-coreano vira sucesso. Só uma carta na manga, ameaça nuclear. E agora, ele perde até essa? Você sente o coração acelerar com essa reviravolta inesperada? Parece impossível, mas Ivushov expõe. Mas e se o general for além, pedindo renúncia? Na continuidade da visão devastadora de Ivushov, ele não para na humilhação das armas nucleares falsas, revelando um fato estarrecedor: o verdadeiro inimigo está dentro, do Kremlin. Aqui, o resumo da crítica ao regime, comparado a Assad, ecoa com força, e ele chama Putin de problema de sobrevivência para a Rússia. Agora, mergulhando fundo nesse vendaval de acusações, será que Ivushov ousará desafiar diretamente o presidente? Visualize o suor frio na pele, o aroma de tensão no ar pesado de reuniões secretas, o som de respirações ofegantes em debates proibidos. No segundo ano de guerra, Ivushov volta com críticas mais duras, compara a liderança de Putin à de Bashar al-Assad na Síria. Pense no significado disso para russos. Assad é visto como alguém que arruinou seu país, isolado, fraco, dependente de suporte militar russo para se manter no trono. Ivushov essencialmente diz a Putin:
transformou a Rússia em Síria, a si mesmo em Assad. Descrição mais cruel possível de um general russo. É admitir que sonho de império maior virou destroços do Oriente Médio. Ivashov afirma claro, perigo real não é nato, mas incapacidade do modelo estatal. Total inadequação do sistema de poder. Não crítica à guerra, crítica ao regime. Não diz você gerencia mal guerra, diz preciso, existência sua, sistema seu, Putin, é problema de sobrevivência para a Rússia. Leonid Ivashov argumenta inimigo real não está em Kiev ou Bruxelas, mas em Moscou, dentro do Kremlin. Palavras alvejam legitimidade toda de Putin, mito de homem que salvou Rússia. Podem iniciar caos onde lealdade do regime é questionada interno, mesmo do ala mais patriótica. Ele pode expor mentira de Putin salvar de nato, mostrando verdade ao povo russo. Essa postura cria checkmate estratégico para Kremlin. Anos antes, Ivashov previu isso tudo. Você achava que as traições ficariam silenciadas? Prepare-se para a erupção final. E retomando, Ivashov vê a guerra na Ucrânia como provocação arriscando a existência russa, exigindo renúncia de Putin em dezembro de 2022, antes da invasão massiva. Generais diziam tomar Kiev em 3 dias, mas era ilusão. Hoje, suas profecias comprovam. Isolamento internacional, apoio global à Ucrânia dos membros permanentes do Conselho de Segurança ONU, incluindo China e Índia como plano B por temor de sanções. Acumular recursos para Ucranian Roll, fortalecer NATO, destruir identidade nacional russa. O equilíbrio de poder europeu não glicerol. Mais militar e poderes contratados com governos Haiti e Polichin, e na guerra cisma-armênio-azeri. Todo o período de coragem dos generais conhecidos, mas fato de Ivashov exigir renúncia de Putin é chocante, ainda mais demandando contra-regime por espionagem contra a União Europeia e Estados Unidos, e direção de armas russas realmente especificações. Mas primeira vez em muito tempo, grande militar do Estado exige renúncia de Putin. Situação verdade inacreditável. Examinaremos declarações dos generais russos de Ivashov e analisei impacto da crítica a Putin. Vemos se general interpreta a guerra assim, criticando Putin. Ivashov disse isso: guerra seria provocação para a Rússia, ameaçando existência, chamando diretamente por renúncia de Putin. Então, na fervores patriótico inicial da guerra, Ivashov visto traidor, voz silenciada. Mas hoje, chamado traidor revelado profeta. Tudo Ivashov avisou acontecendo para povo russo, um por um. Agora, Ivashov explica profecias verdade, detalhando derrota estratégica russa. Razão do coronel aposentado tão simples e dolorosa. Primeiro, diz general, Rússia completamente isolada internacionalmente. Enquanto Putin conta a fada de novo mundo multipolar, tijolos conosco, sul global conosco. Ivashov diz seguinte. General aposentado disse até membros permanentes do Conselho de Segurança ONU apoiam a Ucrânia ou pelo menos não dando suporte pleno. Ivashov pode referir-se a China e Índia aqui. China, chamada amigo ilimitado por Putin, oficialmente mantém Rússia plano B, aterrorizada sanções secundárias. Promessa de novo mundo virou isolamento norte-coreano e iraniano para povo russo. Por que general aposentado queria isso? Segundo fonte expressa a notícia, Ivashov viu guerra tornaria a Rússia e a Ucrânia inimigos eternos, fortalecer NATO, destruir identidade nacional russa. Putin ouviu? Claro que não. Putin acreditou relatórios falsos de generais ouvindo como Shoigu e Gerasimo tomariam Kiev em 3 dias. Putin declarou guerra não só ucraniana, mas também à asa realista dentro do Estado próprio. Primeiro momento Putin em apuros com povo próprio e elites. Ponto segundo do general, crítica ao sistema e comparação a Assad. Você consegue sentir o calor da raiva crescendo dentro dele? A reviravolta, tudo o que ele disse está se tornando realidade, e Putin não o silenciou mais. Mas o que virá quando esse verdadeiro inimigo interno for exposto sem filtros? A crescente distância entre Putin e o povo russo se revela em palavras e realidades opostas. Enquanto a propaganda do Kremlin fala de uma vitória iminente em Pokrovsk, a verdade é bem diferente. Generais como Leonid Ivashov expõem que, na verdade,
vidas estão sendo desperdiçadas e nada é ganho em termos estratégicos. Essa diferença se intensifica, alimentando a frustração e a angústia de muitos. Que pai ou mãe aceitaria perder um filho por uma vitória que não tem significado? O que deveria ser celebrado se transforma em um símbolo da impotência militar e política de Putin. Ivashov desmonta essa ilusão diante de todos. Ele parece dizer que Putin está enviando muitos soldados para uma guerra sem propósito, apenas para proferir a frase "tomamos uma cidade" diante das câmeras. Mas isso não altera o resultado do conflito. É a ineficácia total da estratégia militar revelada por um dos seus próprios generais. Esses desdobramentos não são fruto do acaso, eles são parte de um colapso sistemático, um processo que vai fervendo até transbordar. Agora, focamos nas palavras de Ivashov sobre as temidas armas nucleares da Rússia. Ele afirma: estamos agarrados a mísseis poderosos, mas, mesmo que consigamos lançá-los, o que garante que atingiríamos nossos alvos? Essa crítica não é apenas de um militar aposentado, ecoa como um grito de rebelião vindo do núcleo da própria máquina de propaganda que Putin construiu. E a realidade é ainda mais sombria. O exército convencional russo, exaurido na Ucrânia, sufoca sob sanções. A economia se transformou em um modelo de guerra, algo insustentável a longo prazo. Na esfera cultural, a Rússia foi praticamente excluída do palco internacional, e o poder diplomático de Putin não é mais o que costumava ser. Com apenas uma carta na manga, ele desesperadamente segura a ameaça nuclear, jogando seu último trunfo no tabuleiro, afirmando que, se eu cair, o mundo cairá comigo. Essa situação revela um futuro incerto e complexo para o país, onde o eco do seu fausto poder se torna cada vez mais uma lembrança distante. Em um momento de tensão máxima, Leonid Ivashov, um general respeitado das Forças Armadas Russas, fez declarações surpreendentes que podem abalar as estruturas do Kremlin. Enquanto a Rússia enfrenta um colapso econômico sob sanções internacionais, Ivashov expôs a fragilidade do poder militar de Putin, especialmente sua famosa ameaça nuclear. Recentemente, Putin buscou fortalecer sua imagem ao se encontrar com o líder da Coreia do Norte, uma tentativa de apresentar isso como um triunfo. Ele mantém apenas uma carta na manga, a ameaça nuclear. Prometeu que, se perder, levará o mundo junto com ele, mas agora, Ivashov desmitifica essa postura. Ele declarou que, na verdade, se tentarmos lançar esses mísseis, o Ocidente pode nos destruir antes que atinjam seus alvos. Um recado direto e sombrio, como uma sirene de alarme ecoando de dentro do próprio Kremlin. Ivashov chamou a atenção para a fragilidade das armas que um dia ele mostrou com grande alarde para a sociedade russa. O Buravestnik, o Poseidon e o Sarma, anunciados como inabaláveis, agora parecem ser apenas relíquias enferrujadas, produtos de anos de corrupção que deixaram a Rússia dependente de tecnologia ocidental. Isso não apenas desmantela a narrativa de poder sobre a qual Putin construiu seu governo, mas também levanta uma questão chocante: se esses mísseis são apenas uma ilusão, por que não fornecer mais apoio militar à Ucrânia? Essas afirmações de Ivashov podem desencadear uma crise de confiança na liderança de Putin. Será que sua imagem como líder forte que protege a Rússia das ameaças do Ocidente está prestes a desmoronar? Por um momento. Imagine a atmosfera pesada. Muitos podem estar se perguntando sobre a real eficácia das armas que um dia parecem sólidas, mas que agora podem ser uma farsa. A dúvida se espalha como um perfume insuportável pela sala do poder, desafiando a segurança que Putin sempre quis transmitir. O general Ivashov não apenas questiona a eficácia dos mísseis, mas coloca em xeque toda a estratégia militar que Putin se esforçou para manter. Se as autoridades militares reconhecem essa vulnerabilidade, o que isso significa para o futuro da Rússia no cenário geopolítico? Esse é um ponto crucial não apenas para o Kremlin, mas para todas as nações que estão atentas a esses desdobramentos. À medida que a narrativa se desenvolve, o que será do líder russo que baseou sua força no medo e na intimidação? Ivashov parece estar acendendo um fósforo em um barril de pólvora. O que vem a seguir pode estourar como um fogo de artifício, revelando uma verdade que pode ser impossível de ignorar. Desenvolvendo os acontecimentos, as declarações impactantes de Leonid Ivashov levaram o Ocidente a cruzar um limite psicológico.
Com suas palavras, Ivachov levantou uma questão inquietante. Se as armas nucleares de Putin são apenas um blefe, por que não fornecer mais caças F-16 e mísseis de longo alcance para a Ucrânia? Esse discurso parece ter removido a última barreira que bloqueava o auxílio militar ocidental a Kiev. O blefe de Putin foi exposto até mesmo entre seus próprios generais. Mas quem é Leonid Ivachov, essa voz rebelde que se destaca na arena internacional? Ele não é apenas um manifestante comum nas ruas de Moscovo nem um opositor financiado pelo Ocidente. Ivachov representa o próprio núcleo do sistema, um ícone do que chamamos de profunda Rússia. Com uma carreira sólida, ele serviu como vice-alto no Ministério da Defesa e se destacou em negociações cruciais com a OTAN. Ao falar, ele ecoa a voz dos Siloviki, a elite da burocracia de segurança e defesa. A situação no Kremlin está longe de ser normal, e estamos prestes a descobrir um passo crítico que culminou nas circunstâncias atuais que vivemos. Você pode pensar que Ivachov, sendo um general aposentado, não está mais inserido no sistema. No entanto, e se essa confissão vier de um alto oficial do próprio Kremlin? Conheça Alexander Karachel, um dos principais nomes entre os oficiais da Rússia. Em um artigo na revista oficial Gossudarstvo, Karachel fez uma declaração clara: a Rússia está próxima do colapso interno. Isso não é apenas uma opinião ou um vazamento, trata-se de um grito de alerta de alguém que está em posições de poder. O que essa afirmação significa para o futuro do regime de Putin? Quais os desdobramentos de um reconhecimento tão alarmante? Em meio a essa trama complexa, as palavras de Karachel e Ivachov podem ser interpretadas como um sinal de que a bolha da propaganda russa está prestes a estourar. Assim permanece a pergunta: o que isso representa para a continuidade do regime de Putin? E poderá haver uma revolução silenciosa vindo do interior do Kremlin que mudará o rumo da história da Rússia? Os sinais de descontentamento e de crise surgem por toda parte. Desencadeando um tumulto interno, a verdade pode se manifestar trazendo à tona uma nova ordem política. Um importante oficial do Kremlin fez uma revelação perturbadora, admitindo que a Rússia está próxima de um colapso interno. Isso não é mera opinião, mas uma confissão oficial publicada na revista Gossudarstvo. Ao expor essa verdade, Alexander Karachel aponta para motivos alarmantes: a população em declínio, a morte de centenas de milhares devido à guerra e à fuga de cidadãos, além de um sistema político debilitado, onde Putin é a única figura de poder, levando a uma perda de soberania. Embora tente culpar o Ocidente pelos problemas da nação, os russos já não se deixam enganar. Eles entendem que o verdadeiro culpado pela diminuição populacional é a operação militar especial de Putin, assim como reconhecem que a eliminação de rivais e aliados não é responsabilidade externa, mas uma ação interna que enfraqueceu o sistema político. É doloroso perceber que as atitudes de Putin revelam a verdade ao povo. No entanto, apesar do descontentamento que cresce nas ruas, a narrativa oficial dos radicais do Kremlin persiste. Eles argumentam que, embora a Rússia enfrente crises, a guerra é vista como a solução para os problemas. A guerra, segundo eles, é um processo de purificação da nação. Por outro lado, os críticos desse pensamento, como o general Ivachov, levantam questões indigestas. Eles desafiam a lógica militar, insistindo que não apenas a guerra não é a resposta, mas que ela representa uma ameaça existencial ao país. Essa divergência de opiniões sobre a guerra está intensamente debatida dentro do Kremlin, com cada lado lutando por sua visão para o futuro da Rússia. Enquanto isso, as ações de Putin continuam a ser um campo de batalha emocional, com o eco de promessas não cumpridas e a realidade de um povo dividido, cada vez mais conscientes da fragilidade da situação. O que acontecerá a seguir enquanto essas duas visões opostas se confrontam na ruidosa arena política russa? Vladimir Putin enfrenta uma batalha que vai muito além da linha de frente ucraniana. A verdadeira guerra que ele está perdendo é aquela que se desenrola nas mentes de seus próprios generais e elites. As ameaças nucleares, que uma vez foram seu maior trunfo, agora são ridicularizadas por seus próprios oficiais, considerados meros bluffs sem valor. Além disso, as vitórias que deveriam ser glorificadas, conquistadas a um custo inimaginável de vidas, são desmerecidas por especialistas militares que as classificam como desvio tático sem significado.
O mais alarmante é que figuras importantes dentro do Kremlin reconhecem que o país está perto de um colapso interno. Este não é apenas um aviso, é uma clara admissão de derrota estratégica. As palavras de Leonid Vachov e as confissões de Alexander Karachel indicam uma fenda profunda na armadura aparentemente sólida de Putin. E, como todos sabemos, quando uma fenda se aprofunda o suficiente, pode desmoronar até as estruturas mais imponentes. Este não é apenas um julgamento, mas um prenúncio de colapso. O que você pensa sobre essa situação crítica?